Na verdade, né, Fernanda? Estou entrando. Ok, vamos lá. Começar? Boa noite a todos, meu nome é Maria Fernanda, eu sou diretora de marketing da LEME, que é a Liga do Materno Infantil, e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa liga e depois eu vou passar algumas informações referente à palestra. A nossa liga ela tem como objetivo proporcionar aos alunos um conhecimento técnico-científico sobre os temas relacionados à saúde materna e infantil. Ela também organiza e incentiva os alunos na criação de atividades que visam aprimorar o seu conhecimento durante a formação, através de cursos, encontros científicos, seminários e também estudo de casos. Ela também visa fazer alguns desenvolvimentos de trabalhos científicos e promover atividades de extensão com a comunidade. A nossa liga tem um logo onde é composto por uma mãe segurando seu bebê, que simboliza o cuidado, e a cor rosa salmão, que expressa o amor e o carinho. Aqui estão algumas das nossas páginas, que seria o nosso Instagram, o nosso e-mail e também o canal do YouTube da faculdade, que a gente proporciona as palestras, que são gravadas, né? E aqui está o QR Code, que é só apontar a câmera que ele já direciona para a nossa página do Instagram. Não está aparecendo, Maria Fernanda. Você está mostrando. Tá ok. Tá? Tá ok? Tá aparecendo, tá? Belezinha, bonitinho. E agora eu vou falar alguns recados importantes. Eu, primeiramente, peço por gentileza que desliguem as câmeras e os microfones para que não ocorra nenhuma interferência durante a palestra. O formulário para emissão de certificados, ele será enviado pelo chat, então eu peço que vocês fiquem atentos para poder se inscreverem, né? Para, ao final, a gente fazer os certificados, e o prazo é de até 7 dias. Quem não se inscreveu não tem problema, é só responder esse formulário que vai ter o certificado do mesmo jeito. E durante a palestra, vocês podem ir enviando dúvidas pelo chat, que os membros da Liga eles estarão coletando, e ao final da palestra ela será respondida pela nossa palestrante. Agora eu passo a palavra para a minha colega Giovana, que ela vai falar um pouco sobre a nossa palestrante. Boa noite a todos, eu sou a Giovana e agora eu convido a palestrante doutora Maria Helena Santana Mandebal, graduada pela Escola de Enfermagem da USP, especialista em saúde coletiva, especialista em enfermagem dermatológica, mestre em gerontologia, doutora em educação, atualmente coordena a pós-graduação da enfermagem dermatológica da Univap e diretora da ONG Dermacamp, Integração Social e Qualidade de Vida para Crianças com Doenças de pele, para realizar sua apresentação da palestra sobre o tema Principais Cuidados com a Pele ao longo da vida. Maria Helena, a senhora terá 2 horas de apresentação e ao final faremos as perguntas. Lembrando que podem mandar as perguntas pelo chat que os membros da Liga estarão coletando. Obrigada. Muito obrigada. Eu estou com a palavra. Sim, senhora, pode começar. Pois não. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos vocês, parabenizar a Liga, Maria Fernanda, aqui em nome da Maria Fernanda e da Giovana, parabenizar as professoras Kátia, professora Fernanda, professora Paula, todos os professores da Univap. Como nós estávamos conversando, eu acho realmente uma coisa maravilhosa, espetacular, vocês
terem esta liga e a gente aí observando a organização de vocês. Parabéns, já aí tão ativos nas redes sociais, se empoderando mesmo desses espaços, ocupando esses espaços aí como estudantes, fazendo a diferença e trazendo já uma visão de atividades de extensão dentro da formação, que é muito importante. Cada vez mais nós sabemos que nós não damos conta de passar tudo aquilo que vocês têm aí no mundo, e vocês têm que ir em busca mesmo, e vocês estão em busca, estão desbravando os caminhos junto com os professores, ao lado deles, e daqui a pouco vocês vão continuar esses caminhos sozinhos, porque vocês tiveram já este preparo, foram já guiados por esses docentes que incentivaram. Então, meus parabéns a todos vocês por essa liga, porque eu acho que liga de estudante é algo que fica na nossa vida para sempre, assim como participar de um diretório acadêmico na minha época, centro acadêmico, faz toda a diferença para que você se torne um profissional proativo, um profissional que assume também as responsabilidades pelas transformações na profissão. Nunca você será o mesmo depois que você participa de uma liga de estudante, vocês podem ter certeza, vocês são picados pelo bichinho, eu falo do empoderamento e da proatividade, e isso é ótimo, parabéns. Então, muito obrigada pelo convite da professora Kátia, da professora Fernanda, umas amigas queridas de muitos anos, de tantas realizações, é uma alegria muito grande poder trocar um pouquinho de informação. Eu deixo vocês à vontade, caso vocês queiram dar uma paradinha durante a apresentação para fazer alguma pergunta, para eu não ficar falando tanto tempo e não ficar cansativo. Então, vocês podem interromper a cada 15, 20 minutos, fazer perguntas, tá bom? A gente pode fazer de uma maneira que seja bem gostosa para vocês, tá bom? São 2 horas, Fernanda, que eu tenho, eu achei que era até menos, um pouquinho. Professora? Pois não. Houve um equívoco da Giovana, são 40 minutos. Depois teremos mais tempo para perguntas e respostas. É que o certificado será contado como 2 horas. Tá ótimo, eu até falei, então eu tinha me organizado para uns 40, 45 minutos, aí falou 2 horas, eu falei, meu Deus do céu, então eu vou poder detalhar cada ponto assim. Obrigada, viu, Kátia? Tá, mas então, passando um pouco de 40 minutos não tem problema, viu, professora? Tranquilo. Olha, eu não sou uma pessoa que muitas vezes consigo cumprir assim, o tempo que eu programo, porque eu me entusiasmo muito, principalmente quando é essa área da dermatologia. Então, não fiquem preocupados. Se a gente alguma coisa não der para falar hoje, nós continuamos em outro momento, não é verdade? O importante é que vocês tenham a oportunidade de trazer as perguntas que estejam aí sendo de interesse de vocês, que vocês também aproveitem para compartilhar um pouco aquilo que vocês gostariam de perguntar, de discutir, de esclarecer, porque eu acho isso muito rico, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela para apresentação, mas vocês podem aí, a professora Fernanda, a professora Kátia, que estão acompanhando o chat, que eu não vou conseguir, podem me interromper, fazer alguma pergunta, Giovana, Fernanda, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigada. Ou no final. Obrigada, então, mais uma vez, viu? Vocês estão conseguindo, estão vendo a tela? Sim. Eu aqui não estou conseguindo ver aqui, só um minutinho. Eu não estou conseguindo ver. Acho que eu vou só parar e vou compartilhar de novo, porque ela não abriu aqui. Descobriu o que foi. Tá ok para vocês? Tá aparecendo bem? Tá visível, ótimo. Obrigada. O som tá bom também para vocês à altura?
Tá bom. Então, nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre os cuidados com a pele ao longo da vida. Vocês que estão aí na graduação certamente já ouviram falar bastante desse órgão, na parte da anatomia, fisiologia também aí. Não tem como não falar desse órgão para qualquer área onde nós vamos atuar, porque ele é a nossa interface, ele é o nosso primeiro órgão de contato, é o órgão mais visível. Então, vocês certamente já têm algumas informações, eu vou fazer um rápido resgate aqui para nós podermos assim associar com aquilo que nós vamos conversar. Lembrando que a pele é o maior órgão isolado do nosso corpo, ela é essencial para a sobrevivência humana. Então, nós sabemos que aí a professora Kátia, a professora Fernanda, que nós vivemos aí uma boa parte da nossa vida no meio aquoso, onde nós estamos protegidos ali, e quando nós vamos sair para esse mundo cheio de agressões, o que faz com que nós possamos sobreviver? É a nossa pele. Se nós não tivéssemos nossa pele cumprindo uma série de funções e que ela rapidamente é desafiada para se transformar e cumprir essas funções que ela não precisava ter na vida intrauterina, nós não sobreviveríamos. Por que eu digo isso? Vocês já vão perceber já já. Então, nós nascemos, inclusive, com algumas proteções naturais. A mamãe natureza nos dá algumas proteções aí, vernix caseosos, né? Vernix caseosa, que é um creme natural ainda estudado e ainda não imitado e não igualado, porque ele é feito pela própria estrutura do nosso organismo como uma proteção. Infelizmente, por conta de valores sociais e culturais, muitas vezes a primeira coisa que se faz é remover toda essa proteção natural da pele para a criança chegar bonitinha, de banhinho tomado e cheirosinho para a mamãe. Então eu chamo a atenção dos profissionais que é uma das primeiras coisas que nós temos que pensar, que esta proteção natural da nossa pele, ela não está aí por acaso, e que nós precisamos rever muitos protocolos, às vezes, onde por conta de pressões sociais ou culturais, nós passamos a remover proteções tão boas e naturais e nós deixamos essa pele vulnerável, nós criamos a eventos adversos, às vezes nós criamos reações, eczemas, dermatites ou até mesmo infecções nessa pele por conta de que nós mesmos profissionais removemos essa proteção natural que a nossa pele tem. Então, a nossa pele, ela é o maior órgão isolado do nosso corpo, ela tem 2 metros, ela representa 15% do peso corporal, 13% da nossa superfície. Por isso que eu digo que realmente não tem como não se apaixonar e não tem como olhar para ela. Ela desempenha funções vitais, a gente sempre pensa no cérebro, no coração e no rim e esquece que não tem como fazer transplante de pele. A gente já faz transplante de rim, de coração, de fígado e não tem como fazer transplante de pele quando nós perdemos essa pele. Por que ela é vital? Porque ela armazena 70% da água do nosso corpo. Mas ela tem um papel importantíssimo que é a interface social e psicológica do ser humano. Então, nós nos apresentamos e somos vistos pela pele e os anexos. Lembrando que a pele compreende o tegumento em si, que é o que nós chamamos a pele, e os anexos, que são os cabelos, as unhas. Então é isso que nos traz, é sempre o nosso cartão de apresentação. Nós chegamos e ninguém olha para o nosso coração, para o nosso fígado, para o nosso intestino, olha para os nossos cabelos, olha para a nossa pele, para as nossas mãos, para as nossas unhas, nós mesmos, não é verdade? Então ela é a nossa interface. Ela também tem uma estreita relação com as nossas emoções. Por quê? Porque a pele e o sistema nervoso central, lá na formação embrionária, eles nascem do mesmo folheto embrionário. Aí a professora Kátia, que é expert nessa área, já deve ter falado, a professora Fernanda também. Então, a pele e as emoções não tem como desconectar. Quando a gente fica com vergonha, a gente fica vermelho. Se a gente tem uma prova, a gente sua, não é verdade? Quando a internet não funciona, a gente também começa a ficar com as mãos frias. Então, a pele e as emoções, elas realmente estão
totalmente conectadas. Por isso que algumas doenças de pele pioram quando nós estamos estressados, ou os estressores são capazes de piorar. E muitas vezes é importante nós orientarmos as pessoas que têm problemas de pele a lidarem, a enfrentarem melhor os estressores, porque eles estão no mundo, nós não vamos poder deixar de ter os estressores. E também dizer para a pessoa, você tem tal problema porque você é estressado, isso é muito chato e muito feio, a gente acaba culpando as pessoas pelo problema que ela tem, não é verdade? Não, às vezes é mais difícil para algumas pessoas lidarem com os estressores e isso acaba trazendo um dano à sua pele porque existe uma relação, uma conexão muito íntima da nossa pele com o sistema nervoso, ok? Então, por isso que nós vamos falar que os estressores, eles produzem radicais livres. Então, quando nós falamos em cuidados com a pele ao longo da vida, gerenciar os radicais livres dos estressores significa um benefício para a nossa pele. Quanto menos radicais livres nós jogarmos na nossa pele, menos dano nós vamos causar na nossa pele desde pequeno já. Então, lembrem-se que a gente jogar muitos estressores, sejam eles físicos, psíquicos, emocionais na pele, já causa dano também. Uma prevenção importante é gerenciar os estressores como um benefício para a pele. Ela cobre toda a nossa superfície, então ela tem essas funções importantes, ela nos protege das agressões físicas, químicas, até dos estressores psíquicos, até um certo ponto ela tem mecanismos, depois a partir dali ela não dá conta, aí ela começa realmente a apresentar suas dificuldades. Ela é a proteção contra o atrito, porque nós sofremos atrito o tempo todo, não é verdade? Ela também excreta as glândulas sebáceas e sudoríparas, o suor, ela também tem esse papel de produzir, de síntese da vitamina D, então importantíssima, termorregulação, então ela é fundamental no nosso processo de regulação térmica e ela vai amadurecendo esse processo, às vezes no prematuro isso é imaturo, depois ele vai amadurecendo, uma ação fundamental, e aí nós vamos falar bastante sobre isso, é a proteção contra a perda da água. Então, a nossa pele tem um papel fundamental, ela tem estruturas muito especializadas que fazem essa proteção e controlam, a gente fala modulação da perda da água transepidérmica. Por quê? Porque 70% da água está armazenado nela. Não fica no rim nem na bexiga como muita gente pensa, ele fica realmente na pele. E aqui ela tem um papel de proteção aos raios ultravioleta por meio da melanina, que é uma substância que fica dentro da nossa derme. Nós temos umas células chamadas melanócitos, que nós já vamos ver, e sob a ação dos raios solares, a nossa pele transforma esta célulazinha num pigmento, que é um protetor solar natural. Claro que tem suas limitações, mas antes de existirem protetores solares, a nossa pele já veio ao mundo com um protetor natural que também não é possível de ser feito comercialmente. Tentam se fazer, mas não se consegue. Agora, ela tem um papel importantíssimo na resposta imunológica do nosso corpo. Então, todos os processos que chegam, as bactérias, todos os agentes, eles vão chegar pelas mucosas, pela pele, e ela vai disparar processos imunológicos importantíssimos. Por isso que quando nós agredimos nossa pele e nós prejudicamos essas funções imunológicas, nós ficamos mais vulneráveis às agressões dos agentes, sejam eles bactérias, vírus, todos os agentes que causam as infecções. Então, lembrando aqui que a pele tem 3 camadas importantes e com estruturas extremamente especializadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, ela tem essas estruturas conectadas entre si por
proteínas muito especializadas, cada uma dessas camadas desempenha um papel extremamente importante por conta dessas estruturas especializadas. Então, aqui a epiderme é o grande guardião da nossa pele, a derme é a estrutura de reparação da nossa pele, tudo que nós temos de reparação, de qualidade de reparação está na derme, e aqui na hipoderme todas as estruturas de armazenamento, então ficam todos armazenados ali para serem mobilizados para as outras estruturas. Hoje eu não vou me deter, vocês não se assustem com essa imagem aqui não, mas é só para vocês terem ideia de que os conhecimentos atuais mostram essas estruturas altamente especializadas, com funções extremamente específicas em cada uma dessas camadas da pele. Então, aqui na epiderme, nós temos aqui estruturas altamente especializadas para produzir proteção, para dar proteção. Na junção da epiderme com a derme, estruturas extremamente especializadas para suportar pressão, fricção, cisalhamento. Então, quando essas estruturas são afetadas por conta de uma radiação excessiva, porque nós não nos hidratamos, a pessoa vai ter mais facilidade de ter, por exemplo, uma lesão por pressão, uma lesão por fricção, aquelas chamadas skin tears, que é aquelas lesões nos idosos. Por quê? Porque vai faltar estruturas nessa camada da junção aqui, essa pele se torna mais frágil. E na derme, nós temos vários colágenos. Normalmente a gente fala colágeno, né? Mas nós temos vários tipos de colágeno, né? Nós temos quase 17 tipos de colágenos reconhecidos. O mais conhecido é o colágeno 7, que é aquele que dá a qualidade da cicatriz, né? Então, por que é importante cuidarmos bem? Porque ele vai dar qualidade de qualquer cicatriz que você vai ter. Você tem um dano na pele, a qualidade será dada por esses colágenos que estão aqui nessa camada. Então, uma outra hora nós podemos até conversar com mais tempo aí sobre essas estruturas, né, para vocês poderem ver o quanto elas são maravilhosas e o quanto é importante o enfermeiro conhecer o papel de cada uma delas para poder fazer seus protocolos de orientação e como elas funcionam em cada etapa da vida e também o quanto elas podem estar comprometidas em diferentes tipos de doenças e agravos na nossa pele. Então, esta nossa pele, como eu disse, que ela tem aqui na sua epiderme essa camada mais externa, essa proteção contra agentes físicos, químicos, orgânicos e micro-organismos, ok? Aqui também essa função de termorregulação, imunoproteção e regulação hidroeletrolítica por meio dessas estruturas altamente especializadas, inclusive essa comunicação aqui dos pelos, né, com as camadas mais profundas, com os terminais nervosos, por exemplo. Por isso que a gente fica arrepiado quando a gente se assusta, porque esse pelo vai fazer um contato direto com esse terminal nervoso que ele está nessa camada mais profunda da nossa pele. Okay? Por isso que não é bom também nós arrancarmos os pelos assim, isso também, os pelos têm um papel, então a gente precisa ter um pouco de cuidado, e às vezes o arrancamento de pelos também leva a processos inflamatórios chamados foliculite, se eles não são arrancados. Então o pelo é uma estrutura também de proteção, embora a gente saiba que a sociedade atual, ninguém gosta dos pelos, os homens, as mulheres, não é verdade? É uma briga contra eles, mas eles têm um papel importante. Inclusive aqui nós vamos ver que esta camada mais externa aqui, elas têm 5 camadas, então a epiderme tem 5 camadas, cada uma delas desenvolvendo um papel diferente. E quando essas camadas são agredidas, nós podemos ter tumores nessas diferentes camadas. Então, nós podemos ter tumores que eles ficam localizados nessa camada mais espinhosa, são os carcinomas espinocelulares, mas na camada basal, que são os carcinomas basocelulares, ou esses que são na derme, que são os melanomas. Então, para vocês verem que cada estrutura dessa precisa ser protegida, porque quando elas são agredidas, elas vão tendo diferentes tipos de manifestações.
esta camada mais externa, que é o extrato córneo da nossa pele, essa que é visível, ela é fundamental para a regulação hídrica da nossa pele. A gente não dá valor, mas é aqui que tudo acontece. Aqui temos estruturas muito especializadas de ligação de proteínas, nós temos o que nós chamamos de estruturas como se fosse cimento e água numa casa, sabe aqueles tijolinhos de cimento e água? A qualidade dessa construção é dada pela capacidade de água. Quando vocês vão fazer uma construção e vão fazer um cimento e colocar o tijolinho, se vocês não colocarem água na camada na medida certa, aquilo vai desfazer, vai ficar tudo poroso. É igualzinho na pele. Essa pele também não tendo esta ligação. Então aqui nós temos o chamado manto hidrolipídico e um pH ácido. Guardem essas duas informações porque elas são muito importantes para os cuidados com a pele. Lembrar que a nossa pele tem um pH ácido, então o pH em média de 5,8 até 6 e pouco. Então, a nossa pele não é neutra quando nós falamos em produtos neutros para a pele, de pH 7, eles são muito alcalinos. Vocês estão compreendendo essa relação? Então, quando eu digo neutro quimicamente, que é o 7, para a nossa pele é muito agressivo, é muito alcalino, porque a nossa pele tem um pH ácido justamente para ter essa defesa. E o pH ácido por quê? Porque vocês vão ver numa próxima imagem, que esta camada está em constante atividade, ela se renova a cada 28 dias. Então, a nossa pele é o órgão que mais se renova. Hoje, nós sabemos aí que tem mais de 130 genes comandando este processo de renovação celular. E quando esses genes vão sendo destruídos, por exemplo, por radiações, eles ficam aqui nas camadas profundas, eles vão perdendo esta capacidade de renovação celular. Por isso que vai gerando envelhecimento, ou então aquele engrossamento da pele que nós vamos falar já já, ok? Qualquer pergunta, alguma coisa, vocês me interrompam, tá bom? Então, aqui vocês vão olhar dinamicamente este processo acontecendo na pele, o processo que nós chamamos de queratinização, que é aquela célulazinha que nós temos lá na camada basal da epiderme, ela vai caminhar aqui para a camada espinhosa, granulosa e formar essa última camada visível aqui, que é o manto hidrolipídico, que é um aglomerado de células que vieram daqui, misturada com gorduras e com água, por isso que é manto hidrolipídico, ok? E este processo, ele tem uma duração, este queratinócito, que é essa célula que sai daqui de baixo, e ele vai formar essa última camada, leva 28 dias. Em alguns processos, isso pode demorar mais tempo. Em alguns processos, quando você faz quimioterapia, por exemplo, você prejudica este processo, você retarda esse processo. Ou em algumas doenças, esse processo está tão acelerado que essa pele começa a descamar. Um exemplo é a psoríase, um exemplo é o eczema, ok? Ou ao contrário, se nós não hidratamos bem ou se essa pele ela não está com os seus mecanismos adequados, começa a acumular esta camada de queratina aqui em cima e essa pele vai ficar aquela pele grossa que nós chamamos hiperqueratósica. E muitas vezes nós temos que usar produtos, por exemplo, cremes à base de ureia ou alguns ácidos para ajudar a remover essa camada espessa e grossa da pele, que ela vai se formando justamente por quê? Porque há um distúrbio neste processo de migração do queratinócito aqui dessa camada para essa camada mais externa da pele, onde ele vai formar justamente este manto hidrolipídico. Então, o processo de queratinização da epiderme é um dos fenômenos mais maravilhosos, um dos fenômenos de maior proteção e é um dos fenômenos que deve ser modulado ao longo da nossa vida, porque ele é realmente o grande mecanismo de proteção que nós temos e de termos uma pele o mais saudável e o mais equilibrada possível, cumprindo a sua função de barreira e também os processos de regeneração da pele.
porque se este processo está perturbado, também a regeneração desta pele ficará perturbada, ok? Então, aqui nós vamos lembrar que nós temos áreas de pele com pelo e áreas de pele sem pelo. Então, aquela pele glabra das palmas e das plantas, que nós temos justamente estas diferenças anatômicas ao longo do nosso corpo, promovendo diferentes formas de recuperação. Aqui, lembrando para vocês que a nossa pele, nesses mecanismos de regeneração ou de recuperação quando ela sofre danos, nós vamos ter dois mecanismos na pele. Um primeiro, que nós chamamos regeneração em si, é que quando nós temos o dano só lá na epiderme, quando o dano não ultrapassa a zona da epiderme, aquela zona de membrana basal, aqueles queratinócitos. Então, nós vamos ter a formação de um tecido com a mesma característica, ela vai ser capaz de produzir e vai ter a mesma função e a mesma forma. Já quando os danos acontecem, uma radiação, ou um corte, ou eu tomo uma medicação, ou eu tenho muitos radicais livres que eu vou provocar um dano já lá na derme, eu não vou ter mais o mesmo tipo de tecido, eu vou ter uma cicatriz. A cicatriz é um tecido novo depositado ali, ele tem uma forma diferente e ele nunca mais vai desempenhar as mesmas funções da nossa pele, por mais que nós queiramos. A melhor cicatriz que nós temos nunca mais vai cumprir o mesmo papel da pele, ela vai ter perda de resistência, ela vai ter perda de qualidade. Então, é importante nós lembrarmos isso, porque quando nós provocamos os danos para baixo da epiderme, nós sempre teremos uma cicatriz. E quanto mais nós pudermos cuidar dela, principalmente com a hidratação correta, nós vamos aumentar a qualidade dessa cicatriz, ok? Porque lembrem bem que mesmo que ocorra perfeitamente a processo, nunca mais será um tecido igual. Então, se nós não cuidarmos adequadamente, imagine como será ruim esse tecido produzido aí. Isso não só quando nós cortamos a pele, mas quando nós também tomamos uma radiação, nós sofremos uma queimadura, ok? Quando nós temos um eritema, um simples eritema, que nós ficamos mais tempo no sol do que deveríamos, e que esse raio solar atingiu a derme e atingiu aquela parte que tem os vasinhos ali. Então, aqui, a nossa pele, ela tem uma classificação aqui de acordo com a sua capacidade de reagir. Então, nós temos os fototipos, vocês já podem aí até se classificarem pelos fototipos de vocês. Então, nós temos 6 fototipos, que é a classificação de Fitzpatrick, inclusive utilizada para nós escolhermos os protetores solares mais adequados para o tipo de pele. Então, aquela pele tipo 1, que é uma pele clara, as pessoas geralmente têm olhos claros, têm os cabelos muitas vezes ruivos ou loiros, né? E é aquela pele que sempre queima, ela vai pegar radiação, ela vai queimar. Não precisa só formar bolha, ela fica vermelha, ela arde, ela nunca vai bronzear essa pele, não adianta a pessoa insistir. Então, ela tem que ter uma proteção altíssima, ela pode até adquirir alguma tonalização a longo prazo com muita proteção, porque ela tem um nível de melanina muito menor. O segundo tipo, que é a pele branca, que geralmente queima, ela se bronzeia com mais dificuldade. Então, mas ela também se queima sob efeito das radiações. O tipo 3, que é a pele branca ainda, que às vezes queima levemente se ultrapassar o limiar de tolerância, justamente do fotoprotetor, ou ficar mais tempo do que deveria exposto à radiação ou nos horários inadequados. Então, aí é uma combinação de fatores, né, do mal. Ficou mais tempo, não usou o protetor adequado e ainda foi num horário. Então, a sua pele era boa, mas você submeteu a uma série de agentes danosos. Então, gerenciar isso para quem nasceu com essa pele que tem um bom padrão de fototipia. Aí a pele tipo 4, que ela tem uma tonalidade marrom média, ou também a pele dos asiáticos, dos orientais, né, que ela raramente queima e bronzeia com muita facilidade. A pele 5, tipo 5, que tem já uma tonalidade marrom escura, ela raramente queima, mas pode queimar, sim, é mais difícil de ver, mas queima se não usar o protetor ou se submeter a um tempo maior. Então, dizer que a pele marrom escura não queima, ela vai bronzear com facilidade, mas ela vai sofrer queimadura, e às vezes até mais perigoso, porque
ela não vai apresentar aquele eritema ou não vai ser tão fácil ver aquele eritema, aquele vermelhidão. E o tipo 6, a pele negra, que nunca queima, ela não queima mesmo e ela bronzeia com muita facilidade. São os povos africanos, assim, de pele com alto poder, é claro, poder danos a essa pele, mas ela não vai ter a mesma característica de queimadura, né? Então, aqui ao longo da nossa vida, no período da infância, no período do neonatal, no período da puberdade, tanto na vida adulta, principalmente com esses marcos aí da gestação e do climatério, não que a gestação não ocorra na puberdade aqui, né? Ela também poderá ocorrer, hoje ocorre também nesse período na adolescência, né? Mas, e também ao longo da nossa vida, nós vamos falar assim, principalmente quais os principais cuidados em relação à higiene dessa pele, o que é o ideal, o que nós devemos usar na infância. É diferente um produto que nós usamos na infância, na puberdade, porque essa pele vai ter diferentes manifestações. Então, na infância, nós vamos ter aí um enfoque na barreira, um enfoque na hidratação e na proteção. Na puberdade, nós já vamos ter aí a manifestação das alterações hormonais que vão acontecer, levando a um padrão de pele e de cabelo mais oleoso, na maioria dos jovens, podendo inclusive já se expressar as manifestações cutâneas dos ovários policísticos nas meninas, principalmente, que tornam essa pele ainda mais oleosa, né? Já no adulto, nós vamos ter já, a partir aí da gestação, as modificações que ocorrerão na pele, são muitas, nós não vamos poder falar de todas, e na vida idosa, né, que a gente hoje é um período longo, né, considerando os padrões aí de 60, 65 anos, as pessoas vivendo aí até 90, 100 anos, nós vamos ter praticamente as pessoas vivendo nessa fase da vida por mais tempo do que elas viveram nas fases anteriores, se nós contarmos o quanto se vive hoje a partir da fase da vida idosa. Então, essas medidas importantes, fundamentais: higiene adequada dessa pele, hidratação adequada dessa pele de acordo com a faixa etária, o tipo de pele, fotoproteção. Então, esta tríade aqui, ela vai fazer praticamente tudo que nós precisamos para a prevenção e reparação e ajudar na reparação dos danos. Então, essa tríade de higiene, hidratação, fotoproteção é assim, eu brinco que é aquela maletinha que nós temos que ter, básica, aquele arsenal básico e que nós vamos trabalhar de diferentes maneiras ao longo da vida e de acordo com os tipos de pele. Então, na fase da infância, nós vamos ter o quê? Nessa fase inicial, na infância, nos primeiros anos de vida, até os 10 anos, praticamente, é muito importante que nós façamos a identificação precoce de alergias cutâneas. Então, nessa fase, vão se manifestar os primeiros sinais de alergia cutânea a partir do 6º mês, normalmente. É muito difícil que ele ocorra antes do 6º mês. Então, claro que, por isso que eu disse que, às vezes, nós causamos esses danos antes do tempo por conta de usar produtos inadequados. Então, removemos a barreira inadequadamente, usa produtos de higiene que não são adequados para a pele do bebê, e remove aquela barreira natural e aí provoca os eczemas antes do período que ele iria aparecer naturalmente. Então, é natural que os eczemas, que eles vão ocorrer às vezes nas faces, às vezes nós vamos ter os eczemas na região de fraldas, justamente por ação de agentes agressivos, mas por perda da barreira. O agente agressivo ele não trabalha sozinho. Se encontrar uma barreira, ele vai ter mais dificuldade. Então, a urina, por exemplo, ela não vai conseguir agredir uma pele que ela está com uma boa barreira. Ela agride uma pele que a barreira não está boa, ou que ficou muito tempo em contato com aquela urina. Okay? Que a urina pode também destruir aquela barreira. Por isso que a barreira natural e a barreira complementar de hidratação são muito importantes. E não destruir a barreira usando produtos de higiene inadequados. Sabonetes alcalinos, por exemplo. A maioria dos sabonetes em barra são muito alcalinos.
Por quê? Quem aqui teve vovó, que já viu a vovó fazer sabão em casa, sabe que a vovó usava soda cáustica para fazer o sabão durar mais. E quanto mais um sabão durar, mais alcalino ele é. Então, uma dica, sabão que dura muito, ele é muito alcalino, ele não é bom para a pele, ele só serve para limpar a panela de fogão de lenha, não serve para limpar a pele das pessoas. Os idosos, eles gostam muito de sabonetes e sabões que duram por economia, eles não gostam de sabões que gastam muito, até reclamam que o sabão derrete, esse sabão não durou nada. Então, nós precisamos orientar, e também as crianças, olha, mamãe, corta o sabonete em 3 pedaços, não coloca o sabonete inteiro lá no banheiro, porque vai ficar molhado, e aí ele vai derreter mesmo, porque o bom sabonete ele vai derreter, ele vai amolecer na água. Então, por que não cortar em pedacinhos menores para não desperdiçar? E aí conseguir usar bem o seu sabonete bom que você comprou e que é um sabonete não alcalino. Os sabonetes líquidos... Pois não, Fernanda. Não, desculpa, não, só para falar, em relação à espuma, tem a ver a alcalinidade, sabonete ou shampoo que faz muita espuma ou pouca espuma? Isso, tem sim. Então, quanto mais espuma ele fizer, mais alcalino ele é também, ok? Inclusive, os produtos que são sem enxágue, eles não fazem espuma. Nós hoje temos produtos para pessoas que têm a pele muito, muito sensível, onde a barreira é muito comprometida, que elas têm algumas doenças, elas usam os produtos sem enxágue, né? Então, os produtos sem enxágue, eles não formam espuma, que é justamente, eles removem a sujidade, a gente chama Sindê, né? Então, são sabonetes Sindê, sabonete sem enxágue, que você limpa a pele. Em algumas situações pode ser necessário usar esse tipo de produto de higiene. Então, aquela coisa de espuma, né, é justamente o dano para a pele. Então, muita espuma significa que aquele produto, ele está produzindo ali, ele está realmente eliminando muito oxigênio, inclusive na própria água, né? Então ele está tendo uma reação química nesse contato. Então é uma boa dica a gente pensar assim, que o sabonete, primeiro, ele não deve ser colocado em contato direto com a pele. Ele sempre deve ser colocado nas mãos e depois colocado na pele, principalmente nas áreas mais delicadas, né? Se possível, até para crianças, dependendo do sabonete, ser diluído muitas vezes. Se ele é um sabonete que ele está fazendo muita espuma, você só consegue comprar aquele, dá uma diluída nesse sabonete, ok? E evitar justamente essas que fazem espuma demais, porque geralmente eles não têm substâncias hidratantes na fórmula dele, tá? Porque quando ele tem um pouquinho de glicerina, um pouquinho de lanolina, ele já não faz espuma, ok? Então, esses cuidados com o banho e higiene, o pH desses sabonetes, então, os sabonetes com pH mais acidificado são melhores para a nossa pele, ok? Não precisa ser sabonete caro, pode ser sabonetes com ótimo custo. Os sabonetes líquidos sempre são mais acidificados do que os sabonetes em barra. E aqui a hidratação e a barreira cutânea, que é muito importante. Na primeira infância, essa hidratação e a barreira deve ser sempre feita logo após o banho, após a higiene. Muito cuidado com esses lencinhos também, que são usados para remoção das fezes ou das urinas, que alguns deles eles têm substâncias muito alcoólicas ou substâncias que são agressivas ou muito perfume. Então, muito cuidado. Nada melhor do que a própria água para limpar realmente as fezes e a urina, né, da criança. Claro que é prático, você não vai levar, mas aquela garrafinha térmica com água quentinha, que vai ser lavar, ou então lavar no chuveirinho, principalmente quando as fezes estão líquidas, quando a criança tem algum problema, as fezes líquidas, elas são alcalinas. A gente fala que é ácida, mas não é. As fezes líquidas são alcalinas. Por isso que elas agridem tanto a pele. Então, quando a criança está com uma diarreia ou algum problema, orientar que é melhor dar o banhinho lavado que usar só aquelas toalhinhas, porque aquelas fezes são muito alcalinas. Okay? Então, a gente precisa acidificar mais essa pele. E a fotoproteção na infância, que até os 6 meses ela deve ser física, barreiras físicas. Nós não devemos usar protetores solares
formulados. Com raras exceções, poderá ser indicado se essa criança tiver algum problema de um albinismo, alguma história familiar, se ela for muito branquinha, se de fato a família precisa que essa criança se exponha por alguma razão, aí será analisado com muito critério. Então, até 6 meses, a proteção é com chapéuzinho, a proteção é com guarda-sol. Então, nós temos que fazer fotoproteção, só que nós não usamos os fotoprotetores químicos formulados. E quando for preciso, nós vamos usar os fotoprotetores que tenham barreiras físicas na sua composição, tá ok? Até os 6 meses. A partir dos 6 meses, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, para vocês já entenderem melhor. Aí nós podemos usar já protetores que tenham outros componentes na sua fórmula, tá bom? Qualquer coisa, estamos às ordens. Então, aqui, a fotoproteção até os 6 meses, então, recomenda-se que o recém-nascido não se exponha diretamente ao sol, pois a pele dele é muito fina e sensível. As substâncias contidas no protetor solar podem causar irritações, então, e porque a criança nessa fase mexe muito, coloca a mão na boca, coloca a mão nos olhos, né? Então, podem realmente provocar essas irritações oculares. A proteção deve ser por meio de roupa, chapéu, guarda-sol, proteção mecânica. Então, o que nós chamamos. As crianças de 6 meses a 2 anos, então, ela deve evitar exposição direta também, deve sempre ser mais indireta, usar filtros inorgânicos. Quando nós falamos inorgânicos, são aqueles de barreira física, é aquele filtro que o sol bate e volta, ele não vai reagir. Nós temos um tipo de filtro chamado físico, que inclusive foi descoberto lá no Egito pelos egípcios há mais de 5.000 anos. Eles perceberam que quando o sol batia na areia do deserto, ela refletia. Então, os egípcios foram os criadores do primeiro filtro solar de barreira física. Eles misturaram a areia do deserto com o sebo de carneiro, porque lá no Egito era feio as mulheres terem a pele escura, era sinal de ser escravo, né? Então, eles perceberam que usando a areia do deserto misturado com o sebo do carneiro, eles não ficavam com a pele escura manchada. Então, para vocês verem como é antiga a descoberta dos protetores físicos. Claro que foram aperfeiçoados, e hoje a gente tem outros, dióxido de titânio, outros protetores mais potentes. Então, o físico é aquele onde não tem a reação do produto com a radiação. A radiação bate nele e ela volta, ok? Então, esses filtros inorgânicos, eles são mais apropriados para as crianças porque eles são inertes, eles não têm substâncias químicas que provocam sensibilização, ok? Ele é um agente físico que fica depositado sobre a pele, misturado com um creme. Normalmente, para crianças, nós usamos como veículos, ou seja, aquilo aonde o filtro vai ser colocado, cremes. Por quê? Porque o creme ele tem uma adesão maior, a criança tende a suar mais, a criança tem uma eliminação maior de sudorese, e as loções elas tendem a diluir, escorrer mais, perder mais. E os cremes têm fixação maior. Então, até 2 anos, os protetores melhores, eles têm barreira física e são formulados em cremes mais encorpados que têm aderência maior e ficam mais tempo fixado à pele. Okay? Então, produtos em cremes podem ser, inclusive, os bastões para colocar nos lábios, por exemplo, nas orelhinhas, às vezes que os bastões são muito práticos porque a criança tem uma área menor e é mais fácil de aplicação, claro, de uso individual, ok? Aí depois estamos às ordens aqui. Então, nessa fase aqui, nós vamos depois, então, nesse período, né, o protetor com um balanço adequado entre os filtros orgânicos e inorgânicos. Então, à medida que vai crescendo, nós podemos já ir introduzindo os filtros inorgânicos, porque, claro, que a exposição é maior, a criança já não fica ali no carrinho, ela não fica paradinha, ela vai correr para lá e para cá, mesmo que você vai para a praia, na piscina, ela vai entrar e sair na água, então é preciso que tenha já um mix de filtro, porque os filtros inorgânicos, eles têm uma filtração maior,
e eles também têm uma adesão e eles ficam mais tempo na pele. Claro que aí nós temos que ter para crianças uma alta resistência à água, ser de fácil aplicação, porque senão a criança não vai ter paciência. Se você ficar ali e ele for difícil de espalhar, a criança logo já vai ficar impaciente, e você tem que orientar que precisa ser feito em casa antes de sair para a praia ou de sair para a piscina ainda. Pelo menos 30 minutos, como nós vamos falar aqui. Então, aplicar uma quantidade generosa, 2 camadas consecutivas, principalmente nas áreas de maior exposições, nos ombros, nas orelhas, no rosto, aquelas áreas, se a criança vai para a praia, a gente sabe que ela vai ficar ali, numa pranchinha, ela vai ficar com aquele ombro mais tempo exposto, não é? E ela vai acabar brincando, ela vai acabar colocando muita coisa nessas 2 camadas, certeza de que você vai pegar áreas, porque a criança se mexe, ela não para, você pode deixar de passar numa área, então você fazer 2 camadas de proteção. Um fator mínimo de 30, isso aqui, dependendo do tempo e aquele fototipo, como nós falamos, até um fator 50 para as peles de fototipo 1 e 2, né? E aqui para fototipo 3, 4 para frente. E também aí todo aquele cuidado com o horário de exposição solar. Então as crianças realmente não podem frequentar a praia, a piscina no horário de 9 às 15 horas, a gente vê isso, né? Mas não deveriam nessa fase, é realmente um nível de radiação muito alto, principalmente aqui no verão. Então, não é um horário recomendado. Aí, esse cuidado vai ter que ser somado a um cuidado de proteção física, com guarda-sol, com uma barraca, mas uma barraca de material que filtre. Essas barracas com esse tenda de plástico não filtra nada. A pessoa fica ali, ela até cozinha dentro daquela barraquinha, ainda perde água, ela até se desidrata lá dentro da barraca, né? Os pais tomam a cervejinha, mas a criança às vezes não está tomando nada e ela se desidrata ali, não é verdade? Então, acima de 10 anos, esse protetor já pode ser de adulto, já pode ser um protetor que é utilizado para adultos, com filtros químicos. Então, eles são essas moléculas que elas absorvem a radiação, né? Então, não é aquele mecanismo só de bater e voltar, elas reagem e neutralizam essas radiação, impedindo que elas, então, migrem para as camadas mais profundas da pele. Deve ser aplicado 30 minutos antes de se expor ao sol, em casa ou em local coberto, pelo menos, né? Às vezes, saiu mais cedo, mas vai para um local coberto, não deixa para passar lá na hora que está na praia ou a hora que já está na piscina com a criança, ou a hora que já está na rua, no passeio, no parquinho. Atenção especial nas áreas de couro cabeludo, orelhas, os pés, que muitas vezes são esquecidos, e às vezes os tumores mais graves, eles aparecem nas áreas escondidas, que nunca foram protegidos. Então, os melanomas, eles às vezes aparecem nessas áreas escondidas, a gente se surpreendem porque foram áreas que não houve cuidado para ter a proteção. Nariz, reaplicar a cada 2 horas e sempre que entrar em água. E o protetor mínimo, fator 30, principalmente nessa fase. Então, aqui a gente usa a regra do chá, então vocês vão ver aqui, né, essa regra que nós temos aqui, assim, a regra da colher de chá, então nós temos que usar bem mais do que nós usamos normalmente. Se vocês fizerem a conta, a quantidade de protetor solar que nós temos que usar é bem maior do que se usa. O protetor não deveria ficar de um ano para outro como fica, durar tanto assim. A gente teria que ter um uso mais adequado dele. Então, aqui na região do rosto e da cabeça, 1 colher de chá, na região do tronco aqui 2 colheres de chá, né, para cobrir toda essa região, nos membros inferiores também, e aqui nos braços 1 colher. Então no tronco 2, nos membros inferiores 2, aqui na cabeça e nos braços 2 colheres. Principalmente reforçando aqui essa região, não esquecer da região plantar, porque às vezes a pessoa deita e aí ela fica pegando sol, as pessoas viram as mãos, né, as palmas, para não ficar com manchas, e aí toma sol, radiação, e aí ocorre os tumores mais sérios que eu falei. Então, passar nas palmas e plantas também, não esquecer. E aqui, principalmente nessa região das mãos, que tem uma exposição maior, que formam aquelas melanoses, tem uma reaplicação muito maior, porque a gente manipula mais, remove mais o protetor dessas áreas. Esta
Outra importância, outro elemento importante do cuidado é a hidratação e a barreira cutânea, como nós estávamos dizendo. Então, nós temos aí os 3 elementos, né, que é a fotoproteção, a hidratação e a barreira, e a higiene, que são esses 3 elementos que nós vamos gerenciar permanentemente. Lembrando que, mais uma vez, que a pele é o grande modulador da nossa hidratação orgânica. Imagina da hidratação dela própria, né? E essa grande barreira que ela faz. Então, qual seria o papel, ou qual seria assim, um perfil de um hidratante, um produto que vai fazer este papel de ajudar a pele a segurar a água que ela já tem, evitar a perda de água que ela tem ou levar água para dentro desta pele. Então, a primeira coisa, ele tem que contribuir para a função barreira. Óleos não servem para hidratar, óleos não hidratam, ok? Óleos, eles não têm água na sua formulação. O óleo, ele pode ser um veículo, depois ele vai ser misturado com a água e ele vai se tornar uma loção. Então, nós temos os óleos vegetais, os óleos minerais, né? E os óleos animais, de origem animal. Né? Então, esses óleos vão ser extraídos, eles por si só, eles não hidratam, eles só fazem o que nós chamamos oclusão na pele, eles formam um filme sobre a pele, porque o óleo sozinho não contém água, tanto é que se você jogar água num óleo, vai acontecer o quê? Fica aquelas gotinhas, não é verdade? Para misturar água com óleo, a gente usa o quê? Um detergente, um sabão, né? Então, na produção de um hidratante, o que é feito? Pega-se um óleo, seja ele um óleo vegetal extraído de uma planta, mais diversas plantas, pega-se um óleo animal, por exemplo, lanolina, extraída da lã do carneiro, né? Pega-se um óleo mineral, como o petrolato, por exemplo, e aí que é colocado água com substâncias que quebram aquela barreira, aquela tensão do óleo, e a água penetra na molécula, então faz-se um mix, aí produz-se as loções cremosas ou os cremes, ok? Então, para hidratar é preciso ter água na formulação. Quando vocês forem comprar um produto, a primeira coisa vocês vão olhar se tem água na formulação dele. Se não tiver água, ele não é hidratante, ele é um produto de barreira só, ok? Quanto mais água tiver na formulação, melhor é o poder hidratante dele. Então, ele tem que contribuir para essa função de barreira, ele tem que manter a integridade da pele e sua aparência. Então, ele pode ter ativos, além dele ter o papel de hidratar, ele pode ter ativos com funções específicas de reparação dessa pele. Alguns ativos que poderão ser usados durante o dia, outros durante a noite pelas suas características físico-químicas. Alguns ativos eles só podem ser usados à noite, outros eles podem ser usados durante o dia. Por exemplo, vitamina C, que é um ativo muito bom, ela é fotossensível. Então, ela é muito boa como um antirradical livre, mas ela é muito fotossensível. É bobagem você usar um produto com vitamina C, você vai pegar muita radiação, deixa para utilizar à noite. Agora, se você vai usar um creme com vitamina C na área dos olhos e colocar o seu óculos de sol que vai filtrar, sem problema. Você vai colocar um produto com vitamina C, vai colocar um bom protetor ou não vai se expor ao sol, sem problema. Então, é importante lembrar que alguns ativos eles precisam ser usados em horários específicos para não perder a função deles, né? Modular a perda da água, que nós chamamos a perda da água transepidérmica, contribuir para o processo de reparação, precisa ter aceitabilidade. O melhor hidratante é aquele que você se dá bem, que você é amigo dele, que você usa. Não é o mais caro, não é o que a artista da TV usa, é aquele que você é o seu amigo, é aquele que você gosta dele, que você sente prazer em usá-lo, que você sente confortável, que você diz, ele não fica grudando, eu me sinto natural. É preciso avaliar o tipo de pele, experimentar, não usar o da melhor amiga, ou da vovó, ou da mamãe, essa coisa
o marido usar o da gente, né, o filho. Por quê? Porque o hidratante é muito apropriado para cada perfil de pessoas. Tem que ser hipoalergênico, porque é algo que nós temos que usar bastante, e ele precisa ser adequado ao tipo de pele. As peles mais oleosas, nós temos que usar hidratantes oil-free. Eu não posso usar um hidratante que tenha óleo demais, uma pele oleosa. Uma pele mais madura, eu tenho que ter um hidratante que ele tenha já ativos especiais para reverter os danos que foram provocados na nossa pele. E ter um bom custo-benefício, ok? Porque também não adianta ser maravilhoso, custar uma fortuna, eu consigo comprar uma vez quando eu viajo no free shop, depois o resto do ano eu não consigo mais. Então, precisa ter um bom custo-benefício, porque nós temos que usar sempre esse hidratante após o banho, e disponibilidade e acessibilidade. Fernanda, eu não sei como nós estamos de horário, eu estou preocupada aqui com os horários de vocês, minha querida. São 8 horas, tá? Mas ainda pode continuar, ainda temos um tempinho. Então, eu sabia que eu não ia dar conta de falar tudo no horário mesmo. A gente pode até marcar um horário para continuar, viu? Estou à disposição, porque é muita coisa, né? Então, aqui os mecanismos de hidratação, que nós temos os vários produtos, ok? Então, nós temos hidratação da pele por um mecanismo chamado oclusão, que é o que fazem os olhos, e nós podemos usar esse mecanismo também quando nós queremos hidratar áreas da pele que estão muito, muito secas. Por exemplo, calcânios, uma pessoa que tem aqueles calcânios fissurados, aqueles calcânios, a pessoa às vezes é diabética, ou ela tem um problema, ela toma, por exemplo, um diurético, ou ela usa muita havaiana também, e ela fica com seus calcânios todos, né, fissurados. Então, nós podemos usar a oclusão. A oclusão, ela é um mecanismo de hidratação muito bom. A enfermagem deve se apropriar mais dela e utilizar mais a oclusão como um mecanismo muito bom. Você coloca um produto hidratante, você pode ocluir com um filme transparente, por exemplo, pode ser até o filme Magipack, se você quiser, pode ser um filme desses transparentes que nós temos aí no hospital, se você precisa que seja estéreo, né? Ou também nós podemos usar a oclusão através do uso que nós chamamos a terapia de roupa úmida, que nós usamos para crianças que têm eczemas e dermatites. E até em gestantes, quando elas têm muito prurido, às vezes nós colocamos o hidratante, nós pedimos para colocar uma calcinha umedecida e que fique bem ocluído, para aliviar aquele prurido. É muito, muito rico o mecanismo de oclusão. Eu não vou poder me deter, uma outra hora a gente pode dar alguns exemplos. Outro mecanismo é a umectação, que nós podemos ter a emoliência ou umectação da pele, e a hidratação ativa mesmo, quando nós temos ativos que vão fazer com que a água migre das diversas camadas. Então, a hidratação ela pode ser feita por oclusão, por umectação ou hidratação ativa. Então, por exemplo, quando você coloca um creme com ureia, ele vai provocar justamente uma quebra daquela estrutura que está ali impedindo a entrada da água, um ácido retinóico ou produtos que são formulados já para ter uma permeação que nós chamamos. Hoje nós temos aí na cosmética produtos que conseguem permear, caminhar pelas várias camadas da pele, porque eles têm ativos já feitos para isso, com partículas muito pequenas e que são capazes de chegar até as camadas profundas da pele e não ficam paradinhos ali na epiderme, ok? Aqui já, então, na adolescência, né, o grande vilão da adolescência que é a acne, que pode ser uma acne de vários graus, uma acne só de comedões, aqueles cravos, uma acne com as pápulas, que são as lesões avermelhadas, ou uma acne já pustulosa, uma acne mais avançada, e que é um grande vilão da adolescência, né, e que o enfermeiro também aí precisa aproveitar todo o seu conhecimento. Aqui na nossa especialidade a gente prepara muito para o enfermeiro fazer a sua atuação de orientação desses adolescentes. Muitas vezes nós temos aí resolução do CONEM, que nos permite ter o nosso consultório de enfermagem, aí onde nós podemos fazer todo esse trabalho em equipe,
com os cuidados antes, durante e após os tratamentos. Muitas vezes é necessário, então ali aquela jovem que fez um tratamento e associado a isso nós fizemos as interconsultas e os atendimentos de enfermagem, você vê que há uma resolução completa, a pele passa por realmente um processo de transformação, melhorando aí a qualidade de vida, autoimagem, autoestima. E muitas vezes o nosso papel é de preparar, inclusive, essa pele para alguns tratamentos. Existem tratamentos aí, como a isotretinoína, o famoso Roacutan, onde nós temos que preparar a pessoa para que ela faça esse tratamento. Porque vão acontecer reações, ela precisa ser orientada, precisa fazer todo um trabalho de contracepção, no caso das mulheres, então toda uma orientação. Nós fazemos as limpezas de pele, os cuidados durante o tratamento, porque vai às vezes piorar numa fase inicial e a pessoa pode querer desistir, uso de sabonetes especiais, fotoproteção e hidratação com uso de cosméticos oil-free, no caso já da adolescência e das peles oleosas. Então, não é que não vai usar hidratação, não é que não vai fazer a proteção. É preciso, esses elementos aqui, aquela tríade da malinha, nunca vai deixar de existir, só que ela será ajustada de acordo com cada faixa etária, né? E a limpeza de pele, que pode ser feita em casa, e também em clínicas especializadas. Então, essa rotina da limpeza de pele. As peles mais oleosas podem ser utilizados os sabonetes especiais aí, com ácidos leves, ácidos salicílicos, com enxofres, quando ele só tem uma oleosidade. Se nós já temos cravos ou comedões, podem ser usados ácidos agregados a esses sabonetes. Podem ser feitas esfoliações também, com orientação, esfoliações com produtos químicos ou físicas. Nós temos grânulos de esfoliação que podem ser utilizados, né, para reduzir essa camada córnea que se forma. Vocês lembram que eu falei, né? Essa pele oleosa ela vai aderindo essas estruturas, vai ficando cheia de bactérias, por isso que elas inflamam, né? A bactéria adora a oleosidade, né? E ainda com as alterações hormonais da puberdade, então, nós vamos tendo esses quadros de acne inflamatória. Então, aqui nós fazemos todo esse cuidado, né? Fazemos uma limpeza, tonificação. A palavra tonificação, eu quero que vocês entendam que tonificação, dentro da nossa área, não é aquilo que tonifica de dar só o tônus, não. É alguma coisa que você coloca depois que você limpa a pele. Toda vez que você lavar a sua pele, seja o melhor sabonete, o mais ácido, vai haver alguma modificação do pH dessa pele. Logo a seguir, essa pele deve ser colocado o tonificante, que é o produto que vai devolver o pH ácido da pele. Então, tonificação é um processo de recuperar o pH ácido da pele depois que ela passa por uma higienização e uma limpeza. E quanto mais alcalino for o sabonete, se você usa sabonete em barra, você tem que tonificar, usar um produto, porque ele vai deixar a sua pele mais alterada no pH. Né? Aí é feita a emoliência dessa pele, nós usamos aí vapor ozonizado, usamos produtos para fazer a emoliência dessa pele, né? Temos aí aparelhos, né, que nós usamos, depois fazemos extrações dos comedões, dos cravos nessa pele, fazemos também cauterizações de lesões com os aparelhos e fazemos a finalização com o uso de máscaras, orientação de fotoprotetores, que podem inclusive ter cor, podem ter vários tipos de formulações, ok? Porque às vezes quando a pessoa está com acne, ela fica com aquela autoimagem, então às vezes ela acaba usando uma maquiagem inadequada e só piora o quadro da acne. Ela quer esconder a acne, só piora. Então, nós orientamos fotoprotetores com cores oil-free, que ela pode usar, camufla a sua acne, mas não traz o dano de piorar aquela acne, né? Porque senão fica, desculpa a expressão, mas enxugar gelo. Você trata a acne e ela vai lá e coloca um monte de maquiagem, né? E aí faz toda uma oclusão e o tratamento não evolui. Então, é importante nós orientarmos estratégias para que a pessoa possa continuar fazendo o tratamento em aceitabilidade e aderência no tratamento. Então, as etapas aí que nós fazemos a limpeza
com demaquiação, nunca dormir de maquiagem. Os adolescentes, por mais sono que tenham, está morto, está cansado, hoje adolescente usa muita maquiagem, não dormir com maquiagem. Usar o sabonete líquido, pode usar leite de limpeza, quem tem pele mais seca, pele mais alípica, usar um leite, pode usar loções de limpeza, então loções mais adstringentes, água micelar, que é um produto hoje muito acessível também, então que é super prático, em último caso, pelo menos limpar com água micelar, mas nunca dormir com maquiagem no rosto. Fazer essa tonificação, como eu falei, fez a limpeza, aplica o tônico, que aí também precisa ser adequado ao tipo de pele. Os tônicos para peles mais oleosas, eles são mais adstringentes, com amamele, substâncias adstringentes. Os tônicos para peles mais maduras, normalmente nós colocamos produtos já com ácido glicólicos, com alguns produtos que vão já dar um ativo para estimulação. A hidratação, então, dessa pele, de acordo com o tipo de pele. Pele mais secas, nós usamos cremes. Peles mais oleosas, usamos loções ou loções oil free. Sérums, né, de acordo, então, com o tipo de pele e região. Às vezes a pessoa tem pele mista, ela tem uma pele oleosa no centro e ela tem uma pele seca nas laterais, então ela precisa ter um mix de produtos, usar um sérum na área mais oleosa e usar uma loção nessa área que é mais seca, né? Às vezes ela, na área dos olhos a pele é mais seca. Máscaras faciais, que são também uma coisa muito boa, que pode ter ação adstringente, pode ser ação nutritiva, estimulante, até calmante e descongestionante. Então, às vezes, você está fazendo um tratamento, fez um peeling ou tomou sol, pode-se fazer o uso de uma máscara que tem ação. Aí nós usamos muito os derivados da camomila, que é o azuleno, nós formulamos muitas máscaras, pode ser feita gel, pode ser feita em creme. Máscaras de argila, argila verde, argila branca para as peles mais oleosas, hidróxido de alumínio. Fernanda, quando for para terminar o meu tempo, não se preocupe, eu volto outro dia. Eu acho que mais 10 minutinhos, pode ser? E a gente já tira as perguntas. Eu acho que sim, aí o que faltar a gente volta um outro dia, né? Porque é bastante coisa, né? Sim. Então, aqui na parte da vida adulta, uma das etapas importantes, que é a etapa da gestação, eu não vou me ater muito, porque certamente aí na Liga Materno-Infantil, vocês com as professoras vão estar dominando, né? Então, o grande vilão aí são as estrias e as manchas, que nós temos que prevenir, prevenir e prevenir. E nós lembrarmos que tratar é muito mais difícil. Se são duas coisas que são difíceis de tratar na dermatologia, são estrias e manchas. Então, quanto mais nós pudermos achar ações de prevenção, nós temos que ter. Hoje nós temos aí muitos recursos, mas muitas vezes nós nem podemos usá-los na fase de amamentação. Então, embora nós já tenhamos mais recursos, por exemplo, para tratamento das manchas, dos melasmas, às vezes nós temos que postergar. A mulher fica super angustiada, mas nós temos que aguardar, porque até alguns produtos despigmentantes, eles não podem ser colocados pela mãe e depois ter contato com a pele do bebê, ela está amamentando, não é que ele passa pelo líquido, né? Não é que ele passa pelo leite, mas é muito próximo o contato da mãe com o bebê. Se ela usar aquele produto, vai encostar na pele do bebê, vai provocar uma alergia. Então a gente não coloca produtos com ácidos, produtos despigmentantes, tem que aguardar. Então é proteger, e mesmo que já pigmentou, proteja mais ainda para não pigmentar mais, porque vai ficando mais difícil. Às vezes tem mulher que fala, agora pigmentou, então deixa eu relaxar, depois eu vou tratar. É muito comum, né? Depois eu trato tudo de uma vez e aí aquilo vem. Não, pigmentou, proteja mais ainda, porque quanto mais pigmentar, mais difícil vai ser para tratar. Né? Então as peles negras também, então por isso que às vezes a gente vê, começa numa área localizada e depois a pigmentação passa para todo, é muito mais difícil uma área de pigmentação extensa, então a proteção é importantíssima, né? Então hoje na parte aí do envelhecimento dos idosos, né, nós temos que lembrar aí que o que nós fazemos hoje, as pessoas vão viver mais, elas vão viver mais de 30 anos aí como idosos, né? Então vão ter que cuidar muito dessa pele, mas tudo isso veio lá da infância.
né? Muita coisa já teve que começar lá, esses hábitos, né, de cuidados com a pele, porque nós vamos ver que temos fatores que provocam o envelhecimento e temos que tentar aí equilibrar a vida inteira, desde o dia que nós nascemos até o último dia da nossa vida, reduzir os fatores que provocam o envelhecimento da pele e aumentar os fatores. Então, equilibrar essa balança. Vamos investir nos fatores que favorecem a manutenção da integridade da pele. Reduzir esses que são os vilões aí que querem fazer, né, envelhecimento precoce. Então, aí nós temos esse tipo de senescência que começa desde o dia que nós saímos do útero da mamãe, nós já começamos a envelhecer. Então, se nós não gerenciarmos esses fatores, nós vamos só contribuindo. Então, aí nós temos a senescência que é induzida pelos estressores, como nós falamos. O grande vilão são os radicais livres, que eles são produzidos aí pelas radiações, pelo fumo, pelo álcool, pela falta de sono, pelo estresse oxidativo. Não é só o estresse psíquico, é o estresse oxidativo, inclusive da alimentação inadequada ou de não se alimentar adequadamente nos horários, até de ficar sem se alimentar também. Então, o radicais livres, esse O3 que fica solto na nossa pele, é um dos maiores vilões que nós temos na nossa pele, né? E principalmente esse estresse oxidativo. E essa senescência que hoje nós conhecemos e está sendo bem estudada, e que nós temos que agora ficar de olho nela, que é a senescência replicativa. Hoje nós sabemos que lá naquelas camadas profundas da pele, aquele processo de multiplicação, ciclo de 28 dias, isso é exclusivo da pele, e ele se dá porque ela tem estruturas de DNA que tem uma parte dele que é o telômero, né? Que é o telômero ali, uma parte do DNA. E quanto mais nós tivermos esses telômeros submetidos a esses agentes, mais cedo nós vamos ter a destruição desses telômeros, porque produz muita telomerase, que é uma enzima que destrói essa parte do DNA que fica nessas camadas da nossa pele. Então, hoje nós sabemos que gerenciar isso é fundamental para que esse processo de renovação celular ele continue, ele seja preservado, porque existe aí uma questão, inclusive, a nível celular do DNA, dos marcadores de DNA que nós temos nessas camadas profundas da pele. Então, esse conjunto de alterações aí, como nós falamos, produzidos por esses estressores, como tabagismo, estilo de vida, consumo de álcool, estresse, e a exposição excessiva ou sem proteção adequada, com seus efeitos prejudiciais, né? Então, aí lembrando que a UVB, ela vem até essas camadas, a UVA vem até as camadas profundas, a UVA, ela ainda fica na camada córnea, mas ela provoca danos em todos os eixos da camada, produzindo, então, aqui, como eu falei, até os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Então, o dano existe, né? E aí produzindo ação sobre os melanócitos da derme, provocando inclusive todo o envelhecimento celular aqui, provocando a perda, a destruição de produção de colágeno, de elastina, que fica nesta camada profunda. Então a UVA que vem até aqui, ela danifica justamente essas estruturas mais profundas aqui, responsáveis pela elasticidade da nossa pele. Por isso que a pele fica rígida, fica cheia de linhas, de expressão, perde o viço, e fora a perda da água, né? Isso eu não preciso que a gente já imaginaram, né? Então, lembrar que esses vasos sanguíneos aqui também, então começam a aparecer aquelas telangiectasias, que são aqueles vasinhos que vão aparecendo na pele, né? No rosto, em algumas pessoas claras aparecem mais ainda, isso é um péssimo sinal, né? Aí essas melanoses que nós chamamos actínicas, nessas áreas que são fotoexpostas. E aqui, lembrar que essas melanoses podem sofrer, olha aqui, ó, então o enfermeiro observar já, então uma área de melanose já uma área com uma melanose completamente diferente, que já sofreu o quê? Aqui já virou um câncer de pele, ok? Então é diferente uma coloração e essa aqui, né, numa mesma mão, então uma exposição excessiva aqui. Então, aquela teoria que eu falei para vocês, que hoje é bem estudada, da destruição dos termômetros aí sobre baixo estresse e alto estressores, né, em geral aqui. Marilena. E terminou aqui, né?
pensar no encerramento, que a gente tem algumas perguntinhas também. Opa, então eu vou só encerrar aqui com esse ponto, que lembrar sempre que a pele desidratada e a xerose cutânea é um risco elevado para lesões. Nós temos que lembrar que algumas pessoas já terão isso por conta de medicações que elas tomam, já terão isso favorecido. Então a enfermagem tem um papel aí importantíssimo no seu autocuidado e principalmente na orientação das pessoas. Então a pessoa que tem prurido, a primeira coisa que nós vamos ver, coçou, é aquela pele deve estar desidratada, deve estar seca. Que não é pensar em outras coisas. E patologias que levam realmente, como diabetes, a hipertensão, onde a pessoa perde muito líquido, que precisa ser feita essa hidratação, essa fotoproteção maior, né? Então, nessas áreas de agressão, nós vamos ver aí a formação dessas estruturas que nós chamamos de espessamento ou de hiperqueratose. E hoje nós temos aí um conjunto enorme de recursos para ser utilizados e o enfermeiro pode, inclusive, hoje, dentro da nossa especialidade, prescrever e utilizar praticamente todos eles. E hoje nós estamos aí caminhando para os tratamentos, inclusive, personalizados à base de DNA, como eu falei. Então, hoje já se faz um estudo do DNA, você já sabe que tem fatores assim, já existem hoje cosméticos, inclusive, altamente personalizados. Claro que ainda eles estão custando muito caro, né? Mas tudo isso vai barateando. Antigamente, um filtro era caríssimo e hoje tudo vai barateando, né? Temos recursos eletroterápicos, produtos químicos, peelings, ácidos, produtos biológicos, os cosmecêuticos, que são produtos que é um avanço dos cosméticos, nutricêuticos, que são os produtos que você toma, vários tipos de produtos que você pode tomar e que terá uma absorção. Claro que uma orientação, prescrição, porque muitos desses produtos, às vezes, são só de propaganda, né? Então, colágenos, vitaminas, não. Tem produtos que eles têm ação. Então, vitamina E, vitamina C, essas vitaminas, se você não está tendo uma alimentação adequada, você vai dar um suporte, você está num período de muito estresse, então você vai dar um suporte, está caindo o seu cabelo, você está percebendo que sua pele está ficando mais flácida. Você poderá sim fazer, mas não substituir a alimentação por nutracêutico, substituir a alimentação por um monte de pílulas, que essa também, muita gente está fazendo isso, também não é saudável. O melhor nutriente para a pele é aquele que nós obtemos da alimentação. As melhores vitaminas são aquelas que nós obtemos da alimentação, porque o nosso organismo decompõe esses alimentos e joga as partículas que ele precisa na pele. Mesmo um colágeno, as pessoas falam colágeno, aqueles colágenos, ele vai pegar aquele produto e vai desmembrar em aminoácidos e vai usar o que ele precisa, ok? Nosso corpo, ele é assim que funciona. Então, nós vamos dar elementos quando nós estamos em um processo aí de algum estresse, não está se alimentando bem, está num período de maior consumo, ou em alguma doença, ou num processo de recuperação, mas não ficar realmente substituindo pela alimentação, que ainda é a melhor coisa. Bom, eu vou encerrar aqui para a gente... Vou agradecer a vocês, né, e dizer que nós estamos no Dezembro Laranja, né, então eu quero assim chamar a vocês, convidar todos vocês para que vocês possam, que só uma fotinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que aqui, convidar vocês para que vocês possam se envolver como estudantes, e eu vou fazer uma coisa, eu vou passar para as professoras uma camisa do Dezembro Laranja, eu vou deixar lá para elas sortearem para vocês da Liga, tá bom? Então aí convido vocês aí a participarem do Dezembro Laranja, usar a Liga de vocês, nós estamos no mês da prevenção do câncer de pele e esse ano foi feita uma campanha com crianças, estimulando as crianças para que o hábito fique desde cedo. Então, aí, Papai do Céu que nos proteja nessa pandemia, não só no Dezembro Laranja. Muito obrigada a vocês por me ouvirem, estou à disposição aqui, obrigada Fernanda, e aqui o meu e-mail para vocês, para qualquer pergunta, tá bom? Aqui, ó, São José, no Dezembro Laranja, tá vendo? Então, o Cristo Redentor e a nossa ponte aqui. Então, se vocês passarem por lá, ela tá cor de laranja por conta do Dezembro Laranja, tá bom? Muito obrigada, Fernanda, estou à disposição para pergunta aqui.
Bom, queríamos agradecer, né, em nome de toda a Liga. Vamos passar para as perguntas. As alunas já fizeram aí, né, a organização, podem ir perguntando. As meninas, elas vão querer fazer ou posso ir lendo e a palestrante respondendo? Posso ler? Pode ler. A Glaucia Mello, ela perguntou: hoje em dia se fala muito da reposição de colágeno. Isso ajuda mesmo na recuperação da pele? E, no caso, qual seria o indicado? Então, na verdade, o melhor colágeno que nós temos é o colágeno natural produzido pelo nosso corpo. Não existe nenhum colágeno capaz de substituir o colágeno do nosso corpo. O que nós fazemos hoje é alguns tratamentos em que eles estimulam a produção do colágeno do seu corpo, mas isso também não vai funcionar se você não tiver com a pele hidratada adequadamente, como nós falamos, e se você não tiver uma alimentação onde você forneça essas proteínas para que a sua derme produza o colágeno, ok? Então, tomar produtos à base de colágeno, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai quebrar aquilo lá em aminoácidos, ok? Porque o intestino, ele pega aquelas grandes proteínas, quebra em aminoácidos, ele vai usar esses aminoácidos para produzir as proteínas que ele precisa. Ele que vai escolher, o corpo vai escolher. Ele não vai pegar aquele produto e colocar lá na sua pele. Não existe isso, ok? Isso não é uma realidade. Quando nós tomamos um pó de colágeno, que chama pó de colágeno, que na verdade é um pó feito de tutano do boi ou é extraído de um colágeno animal, principalmente, muitas vezes ele nem tem tanta afinidade biológica com o colágeno que nós temos no nosso corpo. O nosso intestino, ele vai quebrar isso em um monte de partículas, ok? Então, o nosso corpo vai ver, olha, eu preciso dessa proteína em tal lugar, ele vai colocar lá. Se tiver faltando lá na derme e você tiver todo um mecanismo com aquilo lá de produção do colágeno em dia, ele até vai aproveitar essa proteína e produzir o colágeno ali, ok? Não é que ele vai bonitinho, o colágeno vai lá na sua derme e você depositar lá, tá claro isso para vocês? Isso não existe, isso é ficção científica, né? Bom seria se fosse assim, né? Tomou... Bom seria. Exatamente. Agora, quando nós fazemos, por exemplo, um laser, né, que nós vamos provocar uma radiação e que ele vai chegar até a derme profunda e vai estimular a produção do colágeno, aí sim nós vamos provocar uma reação da sua pele para ela produzir um colágeno profundo. Ela vai produzir uma série de proteínas ali, ela vai produzir elastina, ela vai produzir aquelas fibras que nós temos na derme. Ela não vai escolher só o colágeno. Tá claro isso para vocês? A nossa pele, ela vai produzir as fibras que ela produz, aquele monte de fibras que vocês viram lá na derme que dá sustentação, né? Que são as fibras, elas são diferentes tipos, 17 tipos de colágenos, mais 30 tantos tipos de elastinas que nós temos de fibras lá. Então você recebe a proteína, você estimula, ela vai produzir aquelas fibras naquela área. Por exemplo, quando você faz um laser, ok? Agora, você precisa ter as proteínas em quantidade e você precisa ter a atividade celular daquela área da sua pele funcionante ali. Né? Porque se também você provocou muito dano naquela pele, que aqueles telômeros lá do DNA de produção já foram todos destruídos, ela não vai ter muito efeito, ok? Então, por isso que quanto melhor você proteger, até o efeito dos tratamentos são melhores também. Larissa? A Larissa perguntou sobre o fator de protetor solar, como escolher, e também em relação ao câncer de pele, quando é preocupante as manchas. Certo. O fator de proteção solar, ele varia de acordo com o tipo, fototipo, como vocês viram, né? Então, hoje, o que nós recomendamos, principalmente pelo nível de radiação que nós temos aqui, para os fototipos 1 e 2, é o fator 50, para os fototipos 3 e 4, nós recomendamos o fator 30, e o fototipo 5 e 6,
para áreas, né, de horários de exposição adequadas, pode-se usar até o fator 15, mas com horários de exposição até 9 horas ou depois das 16. Entre 9 e 16 horas tem que ser protetor no mínimo 30 para todos os fototipos, no mínimo, né? Sendo que o 1 e o 2, o ideal é que seja o fator 50 de fator de proteção. Porque o nível de radiação que nós temos, principalmente no verão aqui nos trópicos, é muito elevado, né? Completando a pergunta, doutora Maria Helena, os fatores acima de 50, 60, são necessários? Têm uma eficácia maior? Na verdade, não tem, sabe, Fernanda? A não ser em casos específicos de pessoas que tenham albinismo ou que elas tenham, que nós tiveram algum problema de fotossensibilização, porque elas fizeram quimioterapias ou porque elas tomaram alguma medicação. Tem pessoas que às vezes tomam uma medicação para pressão arterial e ela toma um sol e de repente ela tem uma bruta de uma reação. Essa pessoa, essa pele ficará sensibilizada para sempre. A gente pede muito cuidado para pessoas que tomam antihipertensivos, que tomam medicações quando elas vão se expor ao sol. É muito comum elas terem uma reação. Essa pele será sensível para sempre. Esta pessoa vai precisar usar um fator mais alto sempre na tentativa de controlar ao máximo a radiação. Para elas, a gente ainda indica que use fatores mais altos. Mas mesmo assim, ela não vai poder se expor em determinados horários, que o risco dela ter uma nova sensibilização é muito grande. Porque é uma sensibilização sistêmica, não é só na pele, né? O Alberto perguntou, a higiene foi muito enfatizada como cuidado com a pele, mas o banho muito prolongado e a água muito quente pode favorecer a levar a algum dano na pele? Sim, quando nós falamos de higiene, a higiene é valorizada, mas a higiene correta, ok? Então, quando nós falamos que a higiene, a hidratação e fotoproteção são os 3 elementos, os 3 têm que ser corretamente. Então, banhos prolongados e muito quentes, eles são danosos para qualquer pessoa, né? Então, e principalmente nos extremos da vida, para crianças, bebês, recém-nascidos e os idosos, né? São muito danosos. Então, a água quente, o problema da água quente é que quando você sai, o corpo tende a equilibrar a temperatura. E o que ele faz? Ele joga a água para fora, para regular a temperatura elevada. Então, quando você sai de um banho quente, o problema é esse, você vai perder muita água da sua pele até que essa pele volte para a temperatura normal. E quanto mais tempo você ficar dentro dessa água quente, mais tempo essa pele vai levar para ela voltar para a temperatura normal e mais água ela vai perder depois do banho, né? Então, por isso que a hidratação deve ser feita sempre após o banho. Saiu do banho já faz, inclusive as pessoas que têm pele muito seca e áreas ressecadas, elas devem fazer com a pele ainda umedecida. Não deve esfregar a toalha, deve usar a toalha sempre fazendo movimentos de compressão e com a pele ainda umedecida, aplicar o hidratante nessa pele. Evitar de ficar fazendo aquelas fricções quando a pessoa tem, né, aquela famosa, né, passar a toalha, porque aquilo, se a pessoa já tem a pele sensível, ela vai deixar essa pele mais sensível. E usar o hidratante sempre com a pele ainda úmida, principalmente cotovelos, joelhos, nos calcâneos, as pessoas que têm a pele mais seca. Mais alguma pergunta? A professora Paula perguntou qual o melhor cuidado para a acne da mulher adulta. Bom, a acne da mulher adulta, ela pode ter várias causas. Ela pode ter uma causa hormonal, é muito comum, muitas mulheres têm ovário policístico, então ela mantém a acne, né, na vida adulta. Maquiagem é uma das maiores causas da acne da mulher adulta. Então, a primeira coisa é investigar se essa mulher adulta tem alterações. Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher está fazendo contracepção e aí ela resolve engravidar, ou ela para, ela vai dar pausa. E nesse período surge a acne.
acne, porque o processo estava controlado e aí ela tem aquela acne que surge pela suspensão do contraceptivo. Quando a mulher vai planejar suspender o contraceptivo, ela já deve começar precocemente a ter cuidados com a pele, que é usar um sabonete adequado, um sabonete mais adstringente, que tem um pouco de ácido, e usar uma dose pequena de ácido à noite, por exemplo. Pode ser um ácido retinóico, um ácido glicólico, depende do grau de oleosidade da pele dela. Principalmente na região mentoniana, que é muito comum aparecer nessa região do mento, abaixo da orelha, perto do pescoço. Então, outra coisa, muito cuidado com os produtos para condicionamento do cabelo. Então, a mulher que já está na fase adulta, quando ela toma banho, ela tem que usar um condicionador, ela tem que prender seu cabelo para cima e depois fazer uma higiene do seu rosto para não sobrar resíduo de condicionador, que é muito comum esses produtos para pentear e de condicionador provocar a acne por obstrução na mulher adulta. E é comum que ela utilize. Então, a primeira coisa é um sabonete adequado. Se ela vai parar a contracepção, já começar a cuidar da pele um pouquinho antes, fazer um planejamento, utilizar alguns ácidos leves, às vezes pode até precisar de um ácido com uma formulação, uma concentraçãozinha um pouco maior. Maquiagens oil free, às vezes tem até que parar de usar alguns tipos de maquiagem, rever os hidratantes, às vezes tem que parar de usar o hidratante facial, usar só na área dos olhos, porque o hidratante facial está provocando oclusão e provocando acne, que é muito comum, porque a mulher já há 30 anos eu preciso usar isso. A pele de cada pessoa é diferente, os produtos eles não são prescritos de acordo com a idade, eles são prescritos de acordo com a pele da pessoa e com a pessoa. Tem mulheres que tiveram ovário policístico, elas terão a pele oleosa a vida toda. E raramente essa pele mudará. Então não é porque ela tem 30 anos que ela vai usar o mesmo produto que a amiga dela que tem 30 anos, que tem a pele seca e que não tem ovário policístico. Se ela usar a mesma maquiagem vai ser uma tragédia, porque a pele dela é oleosa. Então precisa dessa avaliação, porque é muito específico mesmo. Então não é porque eu tenho 30 anos que agora eu vou usar isso, eu tenho 40, não. Eu até tenho que usar um tônico, mas eu tenho que usar apropriado para a minha pele. Eu tenho que hidratar a minha pele, mas é apropriado para o meu tipo de pele. E principalmente quem já teve ovário policístico. Inclusive, né, Maria Helena, tem até algumas, isso no cuidado domiciliar, né? Tem até algumas orientações que é melhor higienizar primeiro o cabelo, né? E depois higienizar o corpo, porque toda aquela sujidade do cabelo vai ser depositada no corpo. E se você fizer, né, nesse sentido, depois você já usa o sabonete e retira toda aquela sujidade, todo aquele shampoo, todo aquele condicionador que escorreu para o corpo, né? É um cuidado que deveria sempre ter esse cuidado. Isso, sempre ter esse cuidado. Desde criança. E hoje as meninas... A criança ao contrário, primeiro lava o corpo, depois o cabelo, né? Vamos inverter. Isso. E uma coisa interessante, Fernanda, e acho que isso vale para todas as meninas, e os homens também, porque muitos homens hoje usam produtos para os cabelos também. Então, quando você está com o corpo quente, está no banho e você usou esses produtos de condicionamento, você está com a sua pele, ela está com vou falar uma linguagem popular, mas os ossos, os poros estão dilatados. Então, tudo que chega de oleosidade ali, ela absorve como uma esponja. Então, se você usa um produto de condicionamento e o cabelo encostou nessa parte do rosto, encostou nas costas, às vezes o que acontece? Essa acne aparece nas costas também, para quem tem cabelo comprido. Por quê? Porque esse produto ele fica ali. Então o ideal é você lava o cabelo, usa o seu produto de condicionador e depois faz essa higiene do rosto todinha. E ainda se você tem a acne, você tem que dar esse reforço de usar esse seu sabonete e remover realmente todos esses resíduos de condicionador, principalmente aqui da região das costas, né, na linha da coluna, que acaba acontecendo mesmo. Na parte posterior aqui da orelha, né, que às vezes dá até aquelas pápulas, ficam aquelas espinhas doloridas, porque é por excesso de oleosidade mesmo, né? Mais alguma pergunta? Tem. A Regina perguntou quais os cuidados podem ser feitos em casa para a rosácea. Rosácea. Olha, rosácea é uma coisa que precisa de um tratamento assim,
médico junto. Hoje a gente tem algumas alternativas boas para a rosácea. Agora, em casa, a primeira coisa é cuidado com tudo que se relaciona com calor, mexer com forno quente, nos trabalhos domésticos, ficar fora, pegando sol. Alguns tipos de alimentos que pioram a rosácea, a pessoa observar, porque alguns tipos de alimento pioram muito, tomar cuidado, né, para evitar esses tipos de alimento. Em casa, normalmente, nós damos a orientação para o uso de um sabonete, depende muito da etapa, porque às vezes tem fases que a rosácea está numa fase aguda, que ela dá uma piorada, e às vezes você dá uma controlada, né? Aquilo que eu falei, os estressores pioram a rosácea, isso está provado mesmo, porque aumenta a vascularização, né? E nós temos alguns produtos que são possíveis hoje, alguns cosmecêuticos aí que nós podemos usar, produtos descongestionantes, então máscaras descongestionantes, água termal é excelente, pode deixar, água termal é muito bom para quem tem rosácea, evitar banhos quentes demais, tá? Evitar alimentos muito apimentados, que está provado que para quem tem rosácea ele piora, então alimentos muito apimentados. Calor, então, né? Mexer no forno é uma boa desculpa para não ter que cozinhar. Aquele vapor também que vem, né? Então aproveite, já tem rosácea, põe o marido na cozinha, põe os filhos na cozinha, né? E se for cozinhar, se realmente vai precisar, tem que ficar sempre por perto com alguma coisa que vai aliviar a temperatura. Pode ser até um borrifador de água fresca, ok? Borrifadorzinho. Então, o rosto esquentou, tem que borrifar uma água fresca ou até fazer uma compressinha. Pode ser feito máscaras descongestionantes com extratos de azuleno, que são excelentes, extrato extraído da camomila, né? Então, existem máscaras que podem ser feitas na manipulação com gel de azuleno, que é muito bom. E tem que tratar também, né? Tem os produtos para tratar quando está na crise. E evitar, tem que prevenir, porque a gente sabe que tem uns fatores aí que são os gatilhos que disparam para entrar na crise da rosácea, né? Qual a próxima? A Larissa perguntou: nós percebemos que ao aumento de acne pelo uso da máscara N95, teria algum cuidado especial nesse caso? Sim. É importante, bom, primeira coisa, é preciso que se faça aquelas pausas, né, que dê umas paradas, que vai fazer uma higiene, principalmente para quem já tem a pele oleosa. Quem já tem a pele oleosa tem que ter um sabonete que vai levar para o trabalho, um sabonete especial, porque essa oclusão vai aumentar a produção das glândulas sebáceas e sudoríparas, né? Então, esse fato de ficar ocluído. Essa pele que já é oleosa, ela vai se tornar mais oleosa e vai aumentar a acne. Então, já quem tem a pele oleosa, já leve para o seu trabalho o seu sabonetinho líquido, já pode ser um sabonete que tem um pouquinho de ácido, inclusive, faz as pausas para fazer essa higiene, pode utilizar uma loção adstringente à base de amamelis ou algum produto adstringente nessa pele, e chegou em casa, tem que fazer esse cuidado, quer dizer, chegou em casa fazer sua higienização, talvez se estiver usando por um período prolongado no trabalho, usar algum ácido leve em casa à noite, que é para já reduzir a atividade da glândula sebácea, porque se ela continuar ativa ou se ela começar a formar os tampõezinhos, aí vai evoluir para pápula, né, que é aquela lesão avermelhada, ou pústula, que já é com pus, porque ainda vai continuar usando. Então, começou a aparecer, já começa a aplicar esses cuidados. Usar esses sabonetes especiais, tá, para peles oleosas aí. Se já tiver com acne, o sabonete com ácido salicílico é bom, é recomendável. Temos algumas opções aí boas, de bom custo, né? E também utilizar, se for o caso, se já tiver persistindo, e às vezes a pessoa também tem já também ovário policístico, né? Mulher, por exemplo, é muito comum, né? E às vezes não está tratando, e também já rever isso. E usar um ácido à noite, se tiver muito, usar todo dia. Se tiver leve, usar um dia sim, um dia não, porque também, às vezes, o ácido vai descamar, pode irritar a pele, está usando muito produto, né? Aí, para não provocar irritação, equilibrar
para não provocar. Usa o ácido só nos locais onde estão aparecendo mais a acne, que geralmente é na região aqui do queixo, né, que ela aparece mais, na região mentoniana e do queixo. Então, use só nessa região e preserva as outras áreas, né, que completando a pergunta, essa lavagem do rosto, né, durante o plantão aí de 6 horas, de 8 horas, né, que a gente acaba ficando presente, essa lavagem deve ser feita quantas vezes? Uma vez a cada quanto tempo, né? Porque às vezes acaba emendando um plantão no outro, 6 horas, 12 horas. Isso. Então, para as peles muito oleosas, para quem já tem padrão de pele oleosa e já tem uma história, às vezes, de acne anterior, já tem um ovário policístico, eu recomendo que não deixe mais do que 2 horas. Tente, nem que for tirar aquilo, passar uma loção, um algodão com uma loção adstringente, uma loção de limpeza ali, ok? Que é para reduzir a carga bacteriana, porque quem tem a pele já oleosa, naquele calor e naquela umidade, as bactérias naturais da pele, elas se proliferam muito rápido, por isso que forma acne, né? Então, você tem uma loção, por exemplo, uma loção adstringente, ou uma loção com um pouquinho de ácido salicílico. Pode até usar uma coisa que é muito boa, que é água boricada 3%, que é ácido bórico, é um recurso muito interessante também, o ácido bórico, tá? Então, a água boricada nessa região do mento aqui. Então, não deu para lavar, pega um algodãozinho com água boricada ou um algodão com uma loção, né? Mas para quem tem peles muito oleosas, 2 horas seria o ideal. Né? Dá para ficar um pouco mais de tempo para quem não tem a pele tão oleosa, a pele mais seca, né? Dá para ficar 4 horas, mas é assim o máximo que daria para ficar. Que até quem não tem a pele muito oleosa está apresentando acne agora por conta da oclusão, né? Acho que só dá tempo para mais uma pergunta. O Alexandre perguntou: pessoas que transpiram excessivamente podem ter alergia e alterações na pele com mais frequência? Sim, sim. O que a gente chama de hiperidrose ou desidrose é muito comum causar eczemas depois, porque assim como a falta de água pode provocar eczema, o excesso de água também. Então, por isso que a gente fala que a modulação da hidratação é importante, a hidratação adequada. Excesso de água e falta de água, as duas provocam problemas na pele, ok? O excesso de água também provoca irritação, principalmente nas dobras, nas áreas de flexura, né? Então, as pessoas que elas têm muita sudorese, elas podem ter sim, porque o suor em si é irritante, né? Ele elimina substâncias. Então, é preciso, se a pessoa tem o que chama hiperidrose, às vezes até buscar um tratamento, ou se é uma área específica, usar algumas estratégias para controlar. Que assim como a pele seca provoca eczema, a pele muito úmida também provoca, tá? Então, são os dois extremos que provocam, por isso que é importante a modulação da hidratação. E isso vai valer para sempre para vocês. Monitorar o grau de hidratação da pele é fundamental. Modular o grau de hidratação até para uma lesão, para uma ferida, você não pode dar água demais. Existe um princípio na dermatologia que é o seguinte: o que está seco deve ser umedecido, o que está muito umedecido deve ser ressecado. Vocês guardem isso para sempre. Então, o que está muito seco tem que ser umedecido, o que está muito úmido tem que ser enxugado, ressecado. Isso já é um princípio lá de Hipócrates que funciona até hoje ainda. Gostei. Gostei. Quem vai agradecer? Começo eu agradecendo pela paciência, pela oportunidade de vocês, meu Deus do céu, muito obrigada, eu que agradeço a isso. Nós, da Ligas, que agradecemos pela oportunidade de assistir essa palestra maravilhosa e pela sua disponibilidade também. A senhora ganhou muitos elogios no chat. A palestra foi realmente muito enriquecedora. Oh, muito obrigada, Muito obrigada, querida. Muito
Obrigada, Fernanda. Vocês são muito gentis, muito generosos aí, viu? Desculpem só, eu falei para a Kátia desde o começo, é um perigo me convidar para uma palestra de 40 minutos para falar assim, cuidados com a pele, porque eu sou muito apaixonada e eu não, nossa senhora, se deixar eu mato vocês aí, viu? Nossa, Marilena, como sempre, te ouvir, assim, é muito enriquecedor, né? A gente, você vai a fundo de todos os cuidados, né? Que a gente precisa estar sempre renovando e colocando em prática, né? Principalmente porque em todas as idades a gente tem que ter esse cuidado com a pele. Então, essa abordagem que você fez, né, desde o recém-nascido, né? Até dos idosos, nossa, isso serviu tanto, né, tanto para o nosso cuidado de enfermagem com todos os pacientes, como para o nosso autocuidado, né? E a gente também tem que pensar que para eu cuidar do outro, eu também tenho que primeiro cuidar de mim, né? Então, assim, foi uma aula riquíssima, dava para te ouvir mais umas 3 horas, assim, e sem piscar. Né? Então, assim, como sempre, né, muito obrigada por você estar participando aqui com a gente. Né? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, professora Maria Helena, muito rico. Vamos marcar outros encontros, sim, vamos pegar outros temas específicos para a gente marcar. Em nome da Liga, aqui realmente foi uma solicitação das alunas, né, que o tema assim, precisa ser muito desenvolvido, né? E extremamente rico, então foi uma solicitação das alunas. Obrigada, alunas, por vocês todas se envolverem, né? E por terem aí planejado, né? Tudo foi muito planejado com muito carinho aí, com muita atenção para todos que puderam estar presentes aqui. Queríamos agradecer a todos. A palestra a gente vai disponibilizar, né? Porque com certeza tem assuntos extremamente importantes que a gente quer que alcance muito mais, né? Muito mais alunos, muito mais colaboradores aí, né? Todo mundo precisa saber essas orientações. Então, vamos aí ajudar a transmitir, a mostrar aí, né? O quanto temos ainda que aprender, né? Sobre tudo isso. Muito obrigada. Kátia, eu que agradeço. Dá um print. Vamos todo mundo abrir a câmera para dar um print? Sim. Tem que ser a Paula para lembrar dessas coisas, né, Paula? Paula é a nossa publicitária aqui do grupo. Ô, Lari, Lari, dá uns print aí, Lari. Você é do meu cargo das publicidades. Ai, meu Deus. Que a Maria Fernanda, eu tô pelo celular. Eu consigo tirar. Consegue? Consigo. Vocês falam se vocês estiverem pronto. Pode tirar? Uma gracinha. 1, 2, 3 e vai. Pronto. Maravilhosa. Ô, Fernanda. Oi. Ainda bem que está gravada essa aula, Maria Helena. Nós vamos poder ouvir várias e várias vezes. Uma delícia de ouvir. Quanta riqueza de conhecimento. Nossa, é uma honra. Uma honra. Imagina, Kátia. Nossa. Cada um, assim como é uma honra ouvir você, ouvir a Paula, acho que cada uma aí tem as suas paixões, né? Então é tão gostoso a gente, assim, passar um pouquinho para eles, cada um. Eu sempre falo, eu fico tentando puxar que eles venham para a dermatologia também, porque é uma área muito, muito linda, muito apaixonante, mas eu sei que cada uma puxa aí a Paula para os alunos. É isso aí, né? Mas que eles conheçam todas as áreas, né? E eu sempre falo, onde vocês estiverem, qualquer especialidade, vocês vão ter que cuidar da pele das pessoas, né? O enfermeiro não tem como não cuidar da pele. Você pode não cuidar do coração, você pode não cuidar do rim ali, mas da pele não tem como, né, gente? A gente vai ter que cuidar da pele das pessoas em qualquer especialidade que você escolher, né? Então, assim, a gente tem sempre muito legal, né? Trabalhar em grupo, né, Maria Helena? E às vezes precisa de um cuidado mais específico de alguém da dermato, então vamos atrás aí de colegas enfermeiros que possam dar uma orientação específica, né? Vamos fazer essa rede de apoio e deixar um pouco de
de fazer. Eu falo que às vezes, né, a gente vê experiências de higiene, né? Então, não, só tem Dersane, passa Dersane mesmo depois do banho. Só tem isso, passa aquilo. Nada contra marcas, né? Mas sim, como você falou, qual é a substância indicada? É uma substância que tem mais óleo na composição? É uma substância que tem mais ureia? É uma substância que é mais aquosa? Né? E não assim, usa o que tem. Né? Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco para falar, olha, esse não está tão adequado, né? Vamos buscar uma outra solução melhor, porque senão, sim, a gente não vai estar trazendo benefício para o paciente e para os nossos, né, nossos pais, nossos filhos, né? Seja de quem for que a gente esteja cuidando, porque vamos cuidar sempre, né? Exato. E o enfermeiro, ele tem muito esse poder, né, Fernanda, dentro da instituição, hoje principalmente, se ele mostra com evidência, custo-benefício, porque às vezes você vai fazer um estudo de custo-benefício, você implantar um hidratante, que seja hidratante, às vezes fica um custo-benefício melhor para a instituição do que um óleo que não cumpre aquele papel. Então, o óleo é para isso, o hidratante é para aquilo, um produto para emoliência é para isso. Né? Então, você está mostrando para a instituição custo-benefício, custo-efetividade e com base em evidência científica, o que funciona para o objetivo que você pretende. Então, se você quer prevenir uma lesão por pressão, você tem ali alguma coisa que precisa hidratar. Então, eu quero um creme barreira, que faz barreira cutânea. Então, você vai, como enfermeiro, vai discutir isso com o gestor com base em conhecimento. Isso que é importante para o enfermeiro, para ele mudar condutas, mudar protocolos, porque às vezes o pessoal fala assim, hidratante é muito caro, e às vezes tem óleos por aí que são muito mais caros do que hidratantes e não cumprem o papel, né? Então, você vai lá e faz um estudo, mostra, olha, quanto que nós gastamos com óleo e quanto que nós iríamos... E o resultado, principalmente. É importante você mostrar o resultado na redução de determinados problemas, né? Um indicador que o enfermeiro pode fazer isso, porque esse é um agente de mudança que o enfermeiro é dentro da instituição, né? Perfeito. Gente, então, muito obrigada a vocês, foi um prazer. A gente ficar na casa de amigos é assim, a gente não quer ir embora, né? Então, eu até ouvi alguém falar assim que todo mundo tá de rosa, eu até conheço uma coisa que é tudo cheia de rosinhas, olha que coincidência, nem pensei, olha, eu fiz uma blusa cheia de rosinha, sintonia aí. Próxima vez eu venho de rosa também. Eu vou Nada pedir... contra o Davi, viu, Davi? O Davi falou, puxa, não tem problema, né? Você também vai pôr rosa, né, Davi? Não, eu coloco também, não tem problema. Tem problema, né? Os enfermeiros sempre são especiais, né? Larissa, se você puder falar dos certificados, né, para a gente fechar, convidar todo mundo para participar da nossa liga, né, pedir para divulgação. Doutora Maria Helena, faremos sim a divulgação sobre o novembro... me fugiu. Dezembro laranja. Dezembro laranja. Né? Faremos a divulgação então, lá no nosso link. Eu vou passar para a professora Fernanda, vou passar o vídeo, vocês vão ver que bonitinho ficou o vídeo, foi feito só com crianças, o vídeo, para vocês passarem aí, viu? Uma belezinha. Esse ano eles fizeram um vídeo só com as crianças, ensinando os cuidados de fotoprodução, como passa, ficou uma belezinha o vídeo. Que bom. E aí faremos o sorteio, amanhã poderemos juntar aqui os professores e as alunas da Liga e fazer o sorteio de quem esteve presente hoje, para ganhar aí a camiseta. Aí eu deixo com a Ivani, eu entrego pela Ivani, tá bom? Ótimo. Ela entrega para vocês aí. Tá ótimo. Gente, então, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Estamos sempre à disposição aqui, viu? Muito obrigada, Maria Helena. Então, eu convido a todos a seguir o nosso Instagram. A gente está postando várias dicas. Vamos postar o vídeo sobre o Dezembro Laranja. Algum conteúdo também, eu acho super relevante. Nós estamos encerrando o nosso ciclo de palestras da Liga esse ano, e ano que vem espero que eu espero sair,
mas acompanhando vocês de longe. O nosso certificado nós vamos enviar por e-mail, prazo de 7 dias, valendo 2 horas, quem precisa entregar, então, horas complementares, e vamos disponibilizar a palestra também no nosso canal no YouTube, o Educação em Saúde Univap. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.